Você já parou para pensar como as pessoas estão te vendo? Qual é o seu testemunho no seu trabalho, no meio dos seus amigos, na sua família? A dopamina de hoje é um convite para essa reflexão. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina do dia. Você que já está aqui comigo logo pela manhã, seja muito bem-vinda. Deixa o seu bom dia aqui, comenta e deixa a sua mensagem para eu saber que você tem acompanhado as nossas dopaminas. Estou muito feliz com cada depoimento, cada compartilhamento que vocês têm feito aqui com as nossas dopaminas. Vocês não têm ideia do quanto pessoas estão sendo alcançadas. Teve até esses dias que uma conquistadora comentou que me encontrou há 2 semanas aqui na internet, né? Graças a você que está sempre aqui curtindo, comentando, compartilhando. E essas dopaminas chegou numa conquistadora e ela falou que tem transformado a vida dela participar das nossas dopaminas. E isso tudo porque nós estamos juntas aqui nessa missão. Então, se você ainda não curtiu, curte esse vídeo, já compartilha com pelo menos 3 amigas para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e começar a indicar para mais pessoas. Então, a sua interação ela é muito importante. Eu quero agradecer aqui de antemão a Nádia, que é uma das conquistadoras que também tem se destacado. E sempre que uma conquistadora se destacar, eu vou mencionar aqui como forma de gratidão, porque vocês têm feito parte desse crescimento e dessa nova fase das nossas dopaminas. Então continue sempre dedicada e que Deus te abençoe, Nádia. E você que ainda não é inscrita aqui no nosso canal, ainda não faz parte da nossa família de conquistadoras, é muito simples. Tem um botãozinho aqui, é só se inscrever no canal, habilitar o sino de notificações para não perder os próximos conteúdos, as próximas dopaminas que acontecem de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã. E todos os sábados às 10 horas nós temos o nosso ponto de acesso e você tem que fazer parte, hein? Não é nem só um convite, é uma convocação, principalmente se você tem buscado aprender mais sobre a palavra de Deus. Agora, você já está pronta, está preparada para ouvir o que Deus tem para falar com você neste dia? Eu tenho certeza que essa dopamina de hoje vai fazer você refletir muito sobre o seu testemunho, a maneira como você tem sido vista e percebida pelas pessoas. Existem 2 formas, né, da gente entender isso. Uma é conforme as pessoas falam para nós e a outra conforme a gente também decide se posicionar. Mas eu posso dizer uma coisa? Existem muitas pessoas que não fazem ideia do testemunho que elas deixam por onde elas passam, porque elas não param para perceber aquilo que elas carregam na essência que elas têm. E hoje eu quero mostrar para vocês que se você se posiciona sendo uma filha fiel a Deus, se você tem sido temente à palavra do Senhor, tem priorizado o Senhor na sua vida, tenha certeza de uma coisa, as pessoas elas te veem de uma forma diferente. Por mais que você não ache, por mais nem que você consiga ver que você realmente carrega isso. Mas hoje eu quero despertar você para que você se aproprie desse posicionamento e que você realmente seja intencional com o seu posicionamento. No seu trabalho, no meio da sua parentela, seus parentes, seus filhos, marido, independente do lugar onde você esteja, com seus amigos, Deus ele quer que você seja intencional no seu posicionamento. Talvez até aqui você não tinha parado para analisar como as pessoas estão te vendo. Mas a partir dessa dopamina, eu quero te convidar a abrir os seus olhos e a ter mais essa percepção para que você seja um bom testemunho por onde você passar. E eu quero compartilhar com vocês a experiência de um homem muito conhecido na Bíblia e que ele não fazia ideia do quanto ele realmente impactou o lugar onde ele passou, né? E nós vamos perceber que através dessa história, Deus ele faz a gente refletir que muitas vezes nós estamos em alguns lugares, a gente acha que ninguém está nos vendo, a gente acha que ninguém está percebendo, mas muitas vezes a gente é surpreendido com uma fala de alguém quando vira e fala: nossa, você tem algo diferente, nossa, você faz muita falta quando você não está aqui no ambiente. E aí você percebe que você não era tão despercebida assim, que você não era tão indispensável como você imaginava. Na verdade, era só você que não sabia aquilo que você carregava na sua essência. Vamos compreender melhor? Abra sua Bíblia aí em Gênesis, você vai abrir no capítulo 23 e eu vou ler com vocês do versículo 3 até o 6. A versão que eu vou ler aqui é da Mensagem, essa Bíblia de estudo.
não é a que normalmente as pessoas têm, NVI, NTLH ou Almeida. É uma versão um pouco diferente, mais contemporânea, mas o contexto, o que traz aqui é a mesma coisa, tá? Só escrito de uma forma diferente para a gente ter uma compreensão melhor. Então vamos juntas? Vou ler a partir do versículo 3 e o texto diz assim: Quando encerrou o período de luto, Abraão propôs aos hititas: Tenho consciência de que não passo de um estrangeiro no meio de vocês, mas preciso que me vendam um local de sepultamento para que eu possa dar um enterro digno para os meus mortos. Os hititas responderam: O que você está dizendo? Você não é um simples estrangeiro para nós, é um príncipe de Deus. Faça o enterro de sua esposa na melhor das nossas sepulturas. Nenhum de nós vai recusar um local para um sepultamento dela. Nós estamos vendo aqui um momento em que Abraão ele estava passando por uma fase difícil, né? Um momento de tristeza, porque ele tinha acabado de perder a sua amada esposa Sara, né? Sara que havia falecido, Abraão ele ainda era um nômade, né? E é interessante que quando a gente para pensar na história de Abraão, quando ele sai da terra do pai dele, no meio da parentela, Deus fala que levaria ele a um lugar onde daria a ele como herança, por herança, né? Então ele teria uma terra. Só que muitas vezes a gente acha que algumas promessas elas vão acontecer da maneira que a gente entende, mas na verdade é um pouco diferente. Deus, quando ele fala isso para Abraão, ele não fala necessariamente que ele seria o dono da terra, mas que a partir dele Deus traria uma nova geração e essa geração conquistaria e teria um território que seria dado como herança para essa geração. Então Abraão, na verdade, ele era um homem muito rico, ele conquistou muitas riquezas, né, muitos bens, porém terra mesmo, ele ainda não tinha uma que era dele por ele mesmo, né? Então não tinha um território onde ele tenha conquistado, porque esse não era o propósito que Deus tinha para a vida de Abraão. Deus só queria que Abraão saísse do meio da parentela para ele viver algo novo e a partir de Abraão, Deus trabalharia essa conquista de território mais à frente com o povo de Israel, como nós já sabemos. Mas aqui no momento que nós estamos vendo, Abraão ele está realmente em um dos territórios onde Deus deu como herança para o povo de Israel. Porém, nessa época, havia um povo que morava aqui naquele lugar, né? Que eram os hititas. E os hititas, eles eram donos daquele território, eles, né, tinham todas as posses, todos os terrenos ali. E Abraão morava ali como um favor. Na verdade, ele tinha feito um acordo e estava morando no meio daquele povo, mas ele não pertencia àquele povo, àquela descendência. E neste caso, quando Sara morreu, ele ficou preocupado em como ele poderia enterrar a sua esposa. Afinal, ele não estava num território que era dele. Por mais que ele tivesse dinheiro, por mais que ele tivesse bens, ele não tinha terra. Então Abraão ele tem que ir falar com os hititas e pedir essa autorização para que eles vendessem um território, uma parte da terra para ele, para que eles pudessem enterrar, para que no caso ele pudesse enterrar Sara de uma forma digna. O que acontece? Quando ele vai falar com os hititas, vocês percebem a maneira como ele fala? Eu tenho consciência de que eu não passo de um estrangeiro no meio de vocês. Ele chega não com os dois pés no peito e nem com nenhuma arrogância. Na verdade, ele chega trazendo para a visão que ele tinha de si mesmo ali naquele território, como se ele fosse alguém que tivesse invadido o terreno deles e que não tivesse direito de estar ali, mas que ele pediria esse favor para que ele pudesse pelo menos ter um lugar para enterrar a sua esposa. Então ele chega de uma forma muito, até um pouco... Não sei se a palavra não é humilde, mas sabe quando a pessoa ela se põe numa posição um pouco inferior, com medo, né, de parecer que é arrogante para outra pessoa? Foi mais ou menos assim que Abraão fez. Ele foi com essa humildade, que na verdade era uma forma inferior de ser visto, para pedir, ou até mesmo meio que implorar ao povo que pudesse vender um terreno para ele fazer esse enterro. Só que, para surpresa de Abraão, quando ele faz essa pergunta, os próprios hititas ficam surpresos com a maneira como Abraão fala. E eles falam exatamente assim: o que você está dizendo? Como assim você é um estrangeiro?
Para eles foi assim algo totalmente surpreendente Abraão se ver como um estrangeiro no meio deles, quando na verdade os próprios hititas viam Abraão como um homem muito importante, um homem muito relevante, inclusive visto como um príncipe de Deus. Essa versão trata Abraão como se ele fosse um representante de Deus na terra. Olha só a força que Abraão tinha naquele povo e ele nem imaginava. Talvez ele não tivesse posse em questão de terra, mas ele tinha conquistado a admiração de todo um povo para com ele. E não foi de forma intencional, conseguem compreender? Abraão em nenhum momento ele falou, não, eu vou conquistar a confiança desse povo, não. Abraão ele foi simplesmente obediente ao Senhor, ele era fiel a Deus e Deus fazia com que as pessoas vissem ele de uma forma diferente. Sabe, quando você não precisa fazer grandes esforços, mas as pessoas gostam de você? É exatamente isso, é quando você se põe debaixo da mão do Senhor, do favor de Deus, e você não precisa forçar, você não precisa se aparecer para que as pessoas te vejam. Porque Deus, Ele mesmo faz esse trabalho. Ele olha para as pessoas certas e Ele coloca no coração dessas pessoas um carinho especial por você, uma admiração que nem você sabe que você tinha por aquelas pessoas. E foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão ele ficou surpreso quando viu que os hititas admiravam ele e tinham ele como um representante de Deus. E aqui fica uma lição poderosa. Se Abraão ele fez isso quando ele não tinha a intenção, imagina se ele tivesse a intenção de não, eu vou propagar Deus por onde eu for, eu vou ser um representante de Deus nessa terra. Nessa época, Abraão ele só obedecia ao Senhor, mas o fato dele ser obediente, Deus já trazia o favor sobre a vida dele. Porém, hoje, nós estamos aqui entendendo a palavra, temos aqui, inclusive, a partir depois de Jesus, um ID, onde ele nos deixou para que a gente fosse representantes dele pela terra, nós temos que entender que depende da nossa também decisão e da nossa postura para que a gente leve ainda mais uma visão que Deus aprova sobre nós para que as pessoas vejam o reflexo dele nas nossas vidas. E eu quero te fazer refletir e pensar, qual tem sido o testemunho que você tem deixado por onde você passa? Abraão, ele deixou um testemunho não como um estrangeiro, mas como um representante de Deus. Consegue entender? Abraão, ele não fazia parte daquele povo e aquele povo via que ele realmente não fazia parte. Mas aquele povo respeitava Abraão como alguém relevante. Não era pelos títulos que ele tinha, não era pela quantidade de terras que ele tinha, mas era pela relevância que ele carregava, que vinha de Deus sobre ele. A luz de Deus brilhava na vida de Abraão. E Abraão, ele percebe isso em um momento em que ele está se vendo talvez sozinho. Porque pensa, ele estava aqui sofrendo o luto de sua esposa. Ele estava passando por um processo de perda, onde ele perdeu a pessoa que ele tanto amava. Porém, no momento mais difícil, quando ele achou que talvez ele não tivesse como nem oferecer um enterro digno para sua esposa, talvez naquele momento Abraão estivesse se sentindo inferior, pequeno. E pode ter passado várias coisas na mente de Abraão. Poxa, eu não tenho nem como enterrar a minha esposa, como eu vou fazer isso? Talvez muitos questionamentos estavam na mente de Abraão, a Bíblia não relata, mas a maneira como ele fala com os hititas dá pra gente olhar e trazer a nossa consciência humana. Se fosse você no lugar de Abraão, o que você pensaria neste momento? Você teria saído da sua terra, no meio dos seus parentes, não teria um território, próprio para poder fazer o enterro? Como você se sentiria? Mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo posses, mas não tendo um lugar para fazer isso por alguém que você ama. Era assim que Abraão estava, era nessa condição que Abraão estava. Só que mesmo nessa condição, Deus mostra para Abraão que ele não era pequeno, que na verdade ele era muito maior do que ele mesmo poderia imaginar. E é isso que Deus quer que você entenda. Talvez hoje você esteja vivendo um momento na sua vida em que você acha que você não é relevante onde você está. Talvez você esteja se vendo pequena, insignificante, talvez até esquecida.
E você tem até falado para Deus, mas Senhor, eu tenho feito tanto para ti. Senhor, eu tenho me dedicado, eu tenho te obedecido. Mas olha só, nada parece que está acontecendo. Parece que todos são vistos e eu não. Parece que eu sempre sou esquecida. Se isso tem passado na sua mente, se você está passando por esse processo, se você tem pensado nessas coisas, a palavra de hoje, né, nessa nossa dopamina do dia, Deus ele quer trazer para você um entendimento de que você mesma pode estar se vendo inferior do que realmente você é. Talvez em questão de títulos, posições, status, você não tenha realmente muito destaque, mas em relação à sua diferença no trabalho, na sua família, no seu posicionamento, no seu comportamento, isso com certeza você faz toda a diferença. Mas claro, se você carrega a luz de Cristo. Se você não carrega, se você não se preocupa com isso, então realmente você também não terá esse favor de Deus sobre a sua vida. Se a gente olha ao longo da história, tantas pessoas se destacaram sem que elas realmente tivessem que forçar ou tentasse chamar atenção para que elas pudessem ser destacadas. Podemos ter aí, por exemplo, Davi, que era um pastor de ovelhas, que ficava no campo escondido, não era um grande guerreiro, não era um homem forte, ele ainda era um jovem que ainda estava no começo da sua vida, mas mesmo no começo da sua vida, pelo fato dele obedecer a Deus, Deus o viu no campo. Deus o encontrou no campo e trouxe de alguma forma a luz sobre a vida dele. Mesmo que as pessoas não vissem como importante, mas Deus o via importante. Nós também temos aqui o exemplo de Esther. Esther, ela era apenas uma mulher no meio de muitas outras mulheres, que estava ali no harém do rei, e quantas mulheres lindas tinham ali. Mas algo aconteceu que Deus ele viu o coração de Esther, a obediência, a postura, e trouxe então um carinho especial, uma atenção especial para Hegai. Hegai ele era o responsável pelas mulheres ali, onde ele treinava, onde ele trabalhava, né, a postura daquelas mulheres para serem apresentadas ao rei. E Hegai olhou para Esther e viu algo diferente nela. Teve um carinho especial por ela, sem Esther fazer nada. Esther não precisou ficar ali puxando o saco, sabe? Ficar falando, ai, vamos lá. Não precisou nada disso. Esther, ela foi normal, ela agiu como ela sempre agiria dentro de um harém do rei ou até mesmo no meio de um povoado. Ela foi obediente ao Senhor e Deus fez com que o favor viesse sobre a vida dela, a ponto de se destacar e colocar isso tanto no coração de Hegai para ajudá-la, quanto no coração do rei para olhá-la de uma forma diferente. Temos também outros exemplos, muitos exemplos na Bíblia, e mais um para você parar e refletir é o próprio José. José, na casa do pai, tudo bem, ele era o filho preferido por ser o filho, né, da esposa que tanto Jacó amava. Porém, quando ele vai para o Egito, quem era José no Egito? José era só mais um no meio de um monte de escravos. Mas algo aconteceu, onde José tinha a obediência e o temor a Deus, que fazia ele ser muito bem sucedido em tudo o que ele fazia. Mas você não vê em nenhum momento José forçando ou tentando mostrar o que ele fazia, ou tentando convencer as pessoas que ele era bom. Ele simplesmente fazia o que tinha que ser feito, era temente ao Senhor e Deus trazia o favor sobre ele. Tanto na casa de Potifar, como também lá quando ele estava na prisão e inclusive no palácio. Então você consegue entender que não importa onde você está, se você é obediente a Deus, se você carrega a luz de Deus na sua vida através do seu comportamento, você não precisa forçar, você não precisa fazer com que as pessoas te vejam, porque Deus faz com que elas te enxerguem. Então, para os filhos de Deus é o oposto. Para o mundo, você tem que se aparecer, você tem que se mostrar. Para Deus, você tem que ser obediente, fazer o seu melhor, ser excelente, independente se estão te vendo ou não. Se você for assim, as pessoas vão reconhecer Deus na sua vida e elas vão ter um olhar diferente, onde Deus vai trazer o favor dele sobre você. E aquelas pessoas que você menos espera vão chegar e vão falar assim: uau, você tem algo diferente, eu vejo algo de Deus em você. Nossa, eu não sei porquê, mas eu percebo algo em você. E isso não é de você, mas é de Deus, que é derramado na sua vida e através da sua vida é transbordado na vida de outras pessoas.
E para você entender como realmente isso é bíblico e nós devemos seguir esta instrução, e que o que eu estou falando aqui sobre você ser testemunha, sobre você carregar Jesus por onde você passar, realmente é uma ordenança de Jesus. E Jesus deixa isso lá em Atos, e eu quero ler com vocês. Eu vou ler aqui na versão NVI agora, então se você quiser abrir sua Bíblia aí, você vai abrir Atos no capítulo 1. E vamos ver exatamente a fala de Jesus aos discípulos antes dele ascender aos céus. E ele traz uma orientação aos discípulos. Capítulo 1, no verso 8, olha só o que o texto diz. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo para os discípulos aqui, antes dele subir aos céus, ele fala assim, olha, vocês vão ser revestidos de poder. O Espírito de Deus, o Espírito Santo virá sobre vocês e vocês serão revestidos de poder. Uma autoridade que não vem de vocês, mas vem do Senhor. E essa autoridade fará vocês serem minhas testemunhas. O que é ser testemunha? Ser testemunha é ser aquele que leva uma mensagem e que representa aquela mensagem. É aquele que testifica aquilo que ouviu e aquilo que viu. Então, nós, como testemunhas de Cristo, carregamos uma mensagem. E não pode ser só da nossa boca para fora. Tem que ser no nosso estilo de vida. E aqui ele está falando para os discípulos, tanto em Jerusalém. Jerusalém representa a sua própria casa, no seu próprio território, como também em Samaria, na Judéia, outros ambientes e territórios que não te pertencem e principalmente a lugares que você nem imagina. Então o que Jesus quer que eu e você entendamos hoje é que nós carregamos algo que Ele colocou em nós para que carreguemos uma mensagem de testemunho na nossa vida, no nosso modo de agir, na nossa forma de ser, para que as pessoas vejam, tanto dentro da nossa casa, como no nosso trabalho, como na cidade, no bairro, onde você estiver, que as pessoas enxerguem algo dele na sua vida, um brilho que não é possível ser explicado, mas é possível ser percebido. Consegue compreender? E para fechar, o próprio Jesus também orienta os discípulos lá em Mateus, no capítulo 5, que inclusive faz parte do Sermão da Montanha, e nós estudamos isso que eu vou ler com vocês no nosso sábado passado. Se você não assistiu a aula no ponto de acesso no sábado passado, corre para assistir depois essa dopamina. Eu tenho certeza que vai intensificar o que você está aprendendo hoje. Tá aqui na playlist, é só você ir lá e assistir a nossa segunda aula, que foi poderosa, e nós falamos exatamente sobre este texto que eu vou ler agora para vocês. E eu deixo esse convite para você compreendê-lo melhor. E aí o texto que nós vamos ler é Mateus 5, no verso 13 até o 16, e o texto diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e o coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Consegue compreender? Jesus, então, ele está nos deixando aqui uma ordenância, que nós devemos ser sal e luz. Esse é o nosso papel. Trazer algo que o mundo não tem. Trazer aquilo que o mundo falta. Está em nós essa missão. E por isso que você tem que carregar um testemunho. Assim como Abraão foi um testemunho no meio dos hititas, nós devemos ser um testemunho no meio dos nossos parentes, no meio dos nossos colegas de trabalho, no meio das nossas amizades. Não importa onde você estiver, que você carregue a luz e carregue o sal que Cristo colocou em nós através do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Consegue compreender isso? Então, eu quero te convidar, a partir de hoje, a ser intencional no seu posicionamento. Mas não é você buscar esse mérito, não é a intencionalidade que eu falo, não é, agora eu vou fazer então para todo mundo me ver. Não é nessa intencionalidade. A intencionalidade que eu quero que você tenha é a intencionalidade de eu sei o porquê estou fazendo. Eu sei qual é a minha missão. E a minha missão é representar Cristo.
através da minha postura. Então, todas as vezes que você for ter uma atitude, pergunte antes: Jesus faria isso se ele estivesse no meu lugar? Jesus, ele se agrada dessa postura? Isso que eu falo, isso que eu faço, representa Cristo ou envergonha Cristo? Se você tiver essa postura, você vai compreender muito melhor a maneira de se posicionar. E no final, você vai entender se você está sendo apenas uma estrangeira, uma pessoa que está ali invadindo um território, ou se você está sendo um representante de Deus, uma embaixadora na terra que você está, porque Cristo te colocou onde você está para você fazer a diferença. Então fica para você essa reflexão. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque a palavra de hoje nos traz um desafio de posicionamento. E muito obrigada, Senhor, porque através do que nós ouvimos aqui hoje, podemos entender que não estamos onde nós estamos à toa. O Senhor tem propósito em todos os lugares onde nós estamos. Sejam até aqueles que a gente considera tão pequeno, tão insignificante, mas ali o Senhor também quer que a gente seja a diferença. Então a minha oração, Pai, é que neste momento, se há alguém que se vê pequena, inferior aos outros, que possa compreender, Pai, que ela não é inferior e que, na verdade, ela carrega uma luz que se chama a Tua luz, a luz de Cristo e o sal da terra. Então, Pai, que a partir de agora ela se posicione com sabedoria e autoridade para carregar o seu testemunho por onde ela passar. Essa é a minha oração e assim eu glorifico o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, fiquem com Deus. Guardem essa mensagem e compartilhe ela com outras pessoas. Guarde no coração e compartilhe para que você também seja uma testemunha levando essa mensagem para mais pessoas. Um grande beijo e te encontro amanhã aqui na nossa Dopamina Diária. Tchau, tchau!